Bom dia! Que lindo estar aqui com vocês, né? Mãe cuidando de mãe e nós aprendendo de vocês também. Então hoje eu trouxe um tema que é bem importante, que ao longo dos anos eu tenho visto que vários pacientes têm essa dificuldade. Eu também tinha essa dificuldade. Quem não gosta de um docinho depois do almoço, né? Mas quando que isso se torna um problema, né? E como poder ajudar as nossas crianças? Porque hoje em dia as crianças são alvo, né, de alto consumo de açúcar. E o que isso significa para a nossa saúde? Muito bem. Então, alguns anos atrás, a Veja e a Época lançaram essas capas de revista. Açúcar mata? Acharam o culpado, o açúcar. Será que é tanto assim? Nós podemos ver, segundo os dados do Ministério da Saúde, que em média o consumo brasileiro é de 80 gramas por dia. Se a gente multiplicar isso, por mês estaria consumindo quase 2,5 kg de açúcar e por ano 29 quilos, por pessoa em média, né? Que é bastante açúcar. Alguns anos atrás, essa estatística estava quase dobrada. Estava em quase 60 em nós adultos quilos de consumo de açúcar por ano. Graças a Deus esse valor tem diminuído, né? O açúcar tem sido diminuído no consumo, eu acho que pela conscientização, né, que nós temos. Mas olha só que interessante. Quando nós vemos a pesquisa do IBGE, do inquérito telefônico, vemos que o produto da cesta básica que teve assim um aumento exponencial no consumo foram os adoçantes. Então, na verdade, a gente reduziu o consumo de açúcar, mas aumentamos o consumo de adoçantes. Somente trocamos o produto, mas o paladar ficou igualmente doce. E será que os adoçantes são bons? Muito bem. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o ideal seria que no máximo 10% das calorias totais venham de açúcares e que o ideal seria reduzir para 5%, ou seja, 25 gramas de consumo de açúcar. Nós vimos que o brasileiro, em média, consome 80, né? Seria reduzir para 25, e para nós termos uma ideia, são 6 colheres de chá, o que estaria em meio copo de refrigerante. Opa! Mas não é só isso, né? É a bolacha, são vários outros produtos, então por isso que acabamos extrapolando na quantidade. E, na verdade, por que acontece isso? Porque o açúcar ele está oculto, né? Muitos produtos salgados contêm açúcar. Até uma bolacha de água e sal tem açúcar. Tem o trio maravilha, né? O produto ultraprocessado, que é sal, açúcar e gordura. Porque esses 3 ingredientes, nas proporções certas, deixam esse produto muito bom. E eu quero mais, né, quando consumo esse produto. Então, quanto açúcar você consome? Já parou para pensar? Eu trouxe hoje alguns produtos para poder visualizar, né, na prática a quantidade de açúcar que contém, sim? Então vamos começar pelo suquinho em pó, né? Como Ellen falou, suco em pó não deve entrar nas nossas casas, porque ele é 95% açúcar e o restante são os antes, aromatizante, corante, né? Todos os antes, né? Então, suco em pó. Mas suco de caixinha, ele também contém bastante açúcar. Pensa que uma criança está num suquinho só, tomando tudo isso de açúcar, né? Também temos aqui refrigerante, que não importa a marca, todos eles contêm muito açúcar. Sabem que eu fui no supermercado para comprar o refrigerante, eu tinha outro, mas já estava velhinho, e foi difícil para mim achar
um refrigerante normal, tipo com açúcar, a maioria na prateleira era com adoçante, zero, né? E você diz, nossa, que bom, né? Pelo menos agora é tudo zero, não tem açúcar, mas o adoçante e os adoçantes artificiais, né? Aspartame, ciclamato, eles são cancerígenos. Eles desequilibram a microbiota intestinal. Então, na verdade, a gente está trocando gato por lebre, né? Por isso que a ideia é ir acostumando o nosso paladar a gostos cada vez menos doces, porque senão ficamos na mesma situação. Inclusive, os produtos light, diet, que a gente até, né, parece que está tranquilo porque então está saudável. Na verdade, se tem estudado que esses produtos até aumentam nossa compulsão pelo doce. Por quê? Porque tem um sabor doce, só que não chega glicose para nosso cérebro. E o cérebro diz, fui enganado, eu quero mais. Porque não está me produzindo a dopamina que eu esperava sentir. Então, aumenta a vontade de comer doce. E também, às vezes, por ser light diet, a gente come mais porque, como é saudável, eu posso comer um pouquinho a mais, né? Então, tem essa questão, né, psicológica também. Olha só, gente. Esse pacotinho, sim, eles vêm até aqui, tá? É só isso de frutinhas. Mas olha a quantidade de açúcar que tem. E se vocês veem aqui, um pacotinho desse tem 364 calorias. Sim? Um adulto, em média, precisa entre 1.600 e 2.000 calorias por dia. Imagina uma criança só nisto, já está consumindo 1/3 do que deveria quase por dia, né? Então, por isso que se aumenta muito de peso. 66% delas é açúcar. Chocolate, ele é um cavalo de Troia. Por quê? Porque ele tem açúcar, mas tem muita gordura. Então, quando o açúcar está misturado com a gordura, você não percebe o quão doce ele é, né? Como se fosse uma bananada, uma goiabada que a gente sente que é muito doce. Mas quando está misturado com gordura, sim, enmascara esse doce e a gente acaba consumindo mais, né? Esse até o nome diz, né? Quero mais. Olha só, essa quantidade aqui é da porção, não é do pacote. 58,8, ou seja, quase 60% de cada um é açúcar, sim? E é outro cavalo de Troia, né? Porque tem muita gordura também. Assim como a bolacha recheada, né? Essa quantidade é da porção. 33% de cada bolacha é açúcar, o restante é de farinhas brancas, né? E gordura, né? Olha que esse me surpreendeu. Esses compridinhos aqui. 90% de cada um é açúcar, gente. Olha a quantidade que tem esse pacote. E uma criança come de uma vez só tudo isso, né? Mas outras coisas, né? Doutora, pelo menos deixa um em paz, né? Deixa um livre, né? Mas olha só a quantidade de açúcar que tem as paçocas. Só que como ela é com gordura, que novamente o cavalo de Troia, e tem muito sal também, então a gente não percebe a quantidade, né, de açúcar que tem. Isso também é da porção. Marshmallow, né? Aquele imagem e nostalgia de criança, de estar assistindo um filme, né? Olha só, mas 80% de cada marshmallow, né, é açúcar. E quem não teve uma infância sem esse, né? É muito bom. Fala sério, é muito bom. E temos alguns outros, né? Como esse aqui, que a gente gosta.
Olha, gente, 60% disso é açúcar e gordura, sim? Então, às vezes, os pacientes dizem assim, doutor, eu como muito pouco, mas eu engordo. Mas olha, você pode escolher comer uma colher dessa ou duas, ou um prato inteiro de refeição, em equivalência de calorias, né? Então, não é só a quantidade, mas a qualidade. E a goiabada? É de fruta, parece saudável, né? Mas olha, a goiaba em si é doce, mas não é tão doce assim, né? Por que será? Porque ele tem muito açúcar. E o leite condenado? Olha só, outro cavalo de Troia. Tem muita gordura, né? Olha só, peraí. Vou deixar aqui porque esse tem que ficar visível. Pois é. É muito açúcar. E olha que ontem eu pesei tudo de novo. Eu falei, não tem que ter erro. Olha aqui, a quantidade de açúcar que tem. Açúcar e gordura. E por que as crianças gostam do achocolatado? Olha só, esse também tem que ficar aqui. Do lado da girafinha saudável. Olha aqui, gente. E tem pessoas que colocam açúcar também, né? No achocolatado. Só que ele é açúcar com um pouquinho de corante quase, né? De cacau, muito pouco. Mas por que é tão bom? Pelo açúcar, né? E tem pacientes que dizem, ai doutora, mas eu não uso essa marca. Eu uso outra. Quem ouvir entenda. Cal. Sim? Terminado em cal. Mas ela, eu vi a etiqueta e tem mais açúcar do que esse, tá? Então, não importa a marca, todos eles contêm muito açúcar, sim? Muito bem. Agora, eu quero trazer os malefícios do açúcar. E, na verdade, todos nós conhecemos os malefícios, né? Mas, quando nós entendemos os porquês, o que está lá no fundo, a gente tem motivação para a ação. Motivação é justamente isso, ter um motivo para fazer aquilo. E entender todos esses malefícios vai nos trazer motivação de dizer, nossa, eu preciso mudar isso, né? Então, quando a gente só ouve, faz mal, tanto faz. Mas quando eu entendo os porquês, eu tenho mais força para fazer aquela mudança. Então, nosso tempo é curto, eu vou ir rápido neles, sim? Mas para nós podermos visualizá-los. Então, antes disso, eu queria explicar esse conceito para nós entendermos depois, né, os malefícios do açúcar. Então, olha só, o açúcar, sim, ou os refinados, ou seja, pão branco, arroz branco, farinhas brancas, eles têm um alto índice glicêmico. O que quer dizer isso? Que eu como e rapidamente são absorvidos e aumentam meu açúcar em sangue, tá? Então, por exemplo, eu tomo um suquinho e rapidamente, estou bem, não tenho mais fome, aquela sensação que eu tinha de fome, né? Mas lá em cima vai fazer um pico de glicose. Meu corpo recebe um sinal, pâncreas secreta insulina, porque esse glicose não pode ficar alto no sangue, tem que ir na célula, sim? Porque alto em sangue é tóxico, sim? Então tem que entrar nas células, até porque é o combustível das células. Então lá em cima, o pâncreas produz insulina, e então, consequentemente, depois de um tempinho, 2, 3 horas, desce. Esse pico que estava lá em cima, desce e desce mais do que estava antes. E eu vou sentir fome.
E o que eu vou fazer? Comer. Não é lindo ficar com fome? Ninguém merece, né? E eu vou comer de novo um pãozinho. Subiu de novo. Mas depois de pouco tempo, desce de novo. Vou comer, tenho fome. Vou comer uma bisnaguinha. Sobe. Mas depois de um tempinho, desce. E assim está o dia todo. Sim, meu pico lá em cima, lá embaixo. Uma hipoglicemia. Hipoglicemia. O que acontece? Esse pâncreas, né? Ele produz insulina, tem que trabalhar de repente, porque tem que dar conta dessa glicemia. E isso não acontece só uma vez, várias vezes no dia. Isso vai esgotando o meu pâncreas, sim? Minha insulina começa a não trabalhar direito, né? Mas os alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, os integrais, cereais integrais, como pão integral, como aveia, como as frutas inteiras, sem ser como suco, as verduras, os legumes, os feijões, as sementes oleaginosas que têm fibras, vão ser absorvidas e aumentar meu açúcar em sangue aos poucos. E essa glicemia vai se manter estável por várias horas, sem sobrecarregar meu pâncreas, porque ele vai trabalhando com dignidade, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e ele se mantém estável. Então, eu consigo tomar um de jejum com integrais e ficar sem fome até o almoço. Não é maravilhoso isso? É perfeito, né? Sem sobrecarregar meu corpo, trazendo realmente nutrientes, porque no integral é que estão os nutrientes. Por exemplo, o cereal integral, né? O trigo integral. Ali estão os minerais. Ali estão os antioxidantes. Mas quando eu refinei, eu tirei, ficou branquinho, ficou amido. Só. Calorias, energia, mas sem nutriente. E quando eu coloco o integral, eu trago os micronutrientes, os que meu corpo precisa. Sim? Então, que ótimo poder incorporar, né, na lancheira dos nossos filhos um cookie de aveia, né, um pãozinho integral, fibras, né, vai me ajudar nisso. Então, entendendo isso, a gente vai ver um pouquinho do que produz. Ou seja, o açúcar, né, favorece o diabetes. Não é só açúcar. Hoje em dia sabemos que a gordura, sim, causa um estado de inflamação no nosso corpo, que então essa insulina que é produzida por nosso corpo não consegue atuar onde deveria. Não consegue levar a glicose para dentro da célula pela inflamação que há. E a gordura causa isso, causa o pré-diabetes. Também favorece a famosa gordura no fígado, esteatose hepática, tão comum hoje em dia, mas não por isso normal. É comum pelo estilo de vida, mas não deveria estar ali, sim? O que acontece? Quando tem excesso de açúcar no sangue, insulina tem que abaixar, mas aonde vai ir? Se eu não vou sair correndo numa maratona, todo esse excesso, né, de açúcar vai se guardar como gordura no fígado. Então, tem até casos de cirrose. Por quê? Porque a gordura ela vai avançando, né? Grau 1, 2, 3, ou leve e moderada severa, e chega a cirrose. Em muitas pessoas que nunca beberam álcool, mas pelo excesso de açúcar na alimentação. Então, eu brinco, sim, que a gente tem que cuidar muito, porque esse excesso pode estar nos levando, sim, a ficar bêbados, né, entre aspas, né, por excesso de açúcar. Todos sabemos que aumenta o peso. A gente viu a quantidade de calorias, né, que se tem ali embutidas nesses produtos. E porque eles geralmente vêm também junto com gordura, né, o cavalo de Troia. Olha só, bebendo uma latinha de refrigerante por dia, sim, todos os dias se pode engordar 7 quilos, só por uma latinha. Sim? Então, quando a gente vê, são muitos outros produtos que nos fazem também aumentar o peso.
favorece a pressão arterial alta, sim, por esse estado de inflamação. Prisão de ventre, sim, essa constipação, por quê? Porque desequilibra a nossa microbiota intestinal. E isso também favorece outras doenças. Gastrite, azia, sabe? Aquela azia depois das refeições. Trombose, favorece, né? A trombose, então, quem já tem uma tendência, cuidar ao máximo, né? Isto já está bem estudado, diminuição da memória e favorece o Alzheimer, sim? Então, se você tem familiares, sobretudo, se cuida, né, com esse antecedente, diminuir o consumo de açúcar. Também acne e espinhas, né? Eu sou prova viva disso. Eu sempre tinha alguma espinha. Quando eu tirei, né, o açúcar, não teve mais. Oh, que bênção, né? Então, realmente, né, ele inflama, né, também a nossa pele e favorece a isto. Também favorece a gota, que é uma doença em que se eleva o ácido úrico e se inflamam as articulações. É uma dor insuportável, né? E o ácido úrico é favorecido, sobe pelo excesso de açúcar, de proteínas na alimentação ou de cerveja, são os principais que aumentam esse marcador ali no sangue. Dores, todo tipo de dores. Sabe aquela dor de cabeça quando você acorda, indisposição, todas se veem favorecidas. Inchaço, retenção líquida, né? Muitos pacientes dizem, me sinto inchado, me sinto inflamada, né? Então, é real, é literal, e é algo que o açúcar produz. Também favorece o colesterol alto, né? Então, uma estratégia para a diminuição do colesterol é diminuir o consumo de açúcar. Não só de gordura, mas também, né, de açúcar. Infecções à repetição. Sabe aquela candidíase, a repetição? Aquela micose na unha que não passa, né, com nada, com tratamentos. A síndrome fúngica, né, no intestino, né? Os fungos amam doce, né? Elas se alimentam de doce. Então, esse açúcar favorece estas infecções. Diminuição da imunidade, sim? Por quê? Porque se diminui a capacidade de fagocitose, que é engolir, a célula de defesa engole o agressor, engole o vírus, engole a bactéria e para por aí. Mas se essa fagocitose se diminui com o consumo de açúcar, e tem um estudo que mostrou que com 24 colheres de chá de açúcar, que estão em 3 bolas de sorvete, essa fagocitose se zera por algumas horas. Então, nos deixa realmente susceptíveis. Também sabemos que o açúcar é combustível para as células cancerígenas. Tem muitos estudos com respeito a isso. E nos traz essa oscilação de humor, porque essa literalmente gangorra emocional. Quando temos lá em cima, né, a glicemia, estamos felizes, alegres, com disposição, energia, mas depois vem uma queda. E com isso vem uma queda de energia, uma tristeza, um desânimo. E depois, estou bem de novo, né? Comi algo e estou bem. Mas depois vem aquela falta de energia e assim vai, né, durante o dia. Mas eu não quero ficar nos prejuízos. Eu quero trazer as boas novas, né? Os benefícios, né, de poder diminuir o consumo de açúcar na nossa vida. Então, começando pela melhora da pele, né? Querendo ou não, toda mulher se preocupa por isso, né? E conforme vai aumentando a idade, vão começando a aparecer as ruguinhas. Então, isto é um fato. Vai melhorar a pele, vai diminuir o peso, pode ter certeza disso. Também vai
melhorar os parâmetros laboratoriais, ou seja, vai melhorar as taxas de triglicérides, vão melhorar o colesterol total, o colesterol ruim vai abaixar, a hemoglobina glicada vai abaixar, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, o fator de inflamação vai diminuir, o ácido úrico também. Então, se você quer melhorar seus parâmetros laboratoriais, aqui tem uma estratégia. Também vão diminuir as inflamações. Então, a celulite, retenção, inchaço, tudo isso vai melhorar. Também vai aumentar teu sistema imunológico. Então, agora que está vindo o inverno, né, sobretudo, é uma boa alternativa para aumentar o sistema imunológico. Também vai melhorar a função do fígado. Por quê? Porque a gordura, onde ela inflama. Se ela está no fígado, inflama o fígado. E ele não consegue funcionar direito, fazer suas funções adequadamente. E o fígado é o centro de detox do corpo. No fígado é processada a medicação que você toma, os tóxicos que você tem contato durante o dia. É no fígado que se produz todo esse detox do corpo. Se nosso fígado está com gordura, ele não consegue fazer sua função como deveria, né? Então, isto é reversível, graças a Deus. A gordura no fígado, esteatose, é reversível. Já a cirrose não é. Muito bem, também aumenta a disposição. Quem não quer sentir mais energia, mais disposto, né? É isso, né? Diminui a gordura visceral, a famosa Equador, né? Vai diminuir, que tanto nós queremos. Diminuir a sensação de fome, aquela sensação doida, né? De consumo de doce ou de comida. E por que tudo isso? Por que é tão difícil, né? Diminuir o açúcar? Literalmente porque o açúcar vicia, né? O açúcar ajuda a liberar dopamina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer, de recompensa. Então, eu tive um dia estressante, vou no que me faça feliz. Eu briguei com o esposo, eu vou no que me faça feliz, né? E uma pesquisa, tem muitas, mostrou que o açúcar ele consegue ativar as mesmas regiões no cérebro que algumas drogas fazem, né? Então, esse estudo, eles deram aos camundongos, aos ratinhos, açúcar, né? E a cocaína. Depois, eles podiam novamente consumir essas substâncias e a surpresa dos pesquisadores é que 94% deles foram novamente escolher o quê? O açúcar, ao invés da cocaína. Então, se viu que em termos químicos é uma droga lícita, que está aqui. Então, é tremendo. E agora o mais importante, não temos mais tempo, mas rapidamente, o que eu faço, né? Eu estabeleci em 5 etapas. E até recentemente eu criei uma mentoria e eu estou acompanhando um grupo de pessoas para se desintoxicar do doce. Porque realmente é uma droga, né? E eu tenho visto muito isso ao longo dos anos. Então, eu estabeleci em 5 etapas. Por quê? Porque nós precisamos de um processo, como a Ellen bem falou. É um processo. Sim, é um processo que meu corpo, meu paladar, minha microbiota tem que se adaptar. Para que essa mudança seja a longo prazo. E não depois volte tudo o que eu não comi por um tempinho, né? Então, olha só. Etapa 1, conscientização e decisão. Muito do que fizemos hoje foi conscientização. E eu espero que vocês tomem uma decisão também. De pelo menos reduzir, né? Eu colocava 2 colheres no meu chá. Vou colocar 1 a partir de agora. Eu vou tentar não adoçar o café, o que você tome.
Decisão, muito importante. Sem decisão, nada acontece. A vida atropela a gente e volta tudo igual. Segunda etapa, saúde do intestino, melhorar a microbiota. Nossas bactérias nos pedem esse tipo de comidas. Socorro, um docinho, né? Então, a gente tem que fazer uma modulação da microbiota. Incorporar fibras. Fibra é o alimento da boa bactéria. É o que elas gostam e elas crescem. E literalmente vamos matando de fome as outras. As patobiontes, as que querem esse tipo de comidas, né? E isso vai mudando o nosso paladar. Terceira etapa, entender a integralidade do ser humano. Nós somos um ser integral. Então, muitas vezes, a ansiedade nos leva a essa compulsão alimentar. E o que vem primeiro? A ansiedade me leva a comer o doce ou o doce me leva a comer doces, né? Então, entender essa integralidade e trabalhar. Buscar estratégias para trabalhar minha parte emocional, minha ansiedade. Para poder, então, de fato, também ajudar minha compulsão nesse sentido. Quarta etapa, desintoxicação. A gente precisa, sim, passar por um período de abstinência para cortar esse vínculo do meu cérebro com esse prazer pelo doce. Então, para chegar nisso, que é importante, eu passo por um processo. Porque senão vem aquele... Acabaram 21 dias de abstinência ou 30 e eu vou comer tudo que eu não comi antes, né? Então, eu preciso preparar meu corpo, minha mente para isso acontecer. E eu preciso, sim, de um período de desintoxicação. Ali a gente pode entrar com suplementação, porque muitas vezes algumas carências, até de magnésio, nos levam a mais compulsão pelo doce. Eu incorporar sabores fitoterápicos, chás amargos, porque o amargo se liga aos mesmos receptores que o doce. Então, se eu consumo mais isso, eu tenho menos vontade pelo doce. Então, muitos detalhes que eu posso incorporar para ir podendo, de fato, tirar aquela associação. E quinta etapa, novo estilo de vida. Eu preciso um estilo de vida que me ajude, me acompanhe a poder levar isso ao longo prazo. Eu preciso incorporar exercício físico, porque isso aumenta minha serotonina, minha sensação de prazer, isso abaixa minha ansiedade, isso me ajuda a fazer melhores escolhas alimentares. Eu não coloquei aqui, mas o doce piora nossa qualidade do sono, diminui o sono profundo. Então, tudo está ligado. Quando eu começo a fazer esta mudança, tudo começa a mudar. Que lindo! Então, vale a pena criar novos hábitos, né? E na mentoria eu explico como se criam os hábitos, como poder criar novas rotinas para justamente poder levar isto adiante. E na vida da nossa família também. Queridas, eu queria terminar com uma promessa. Eu sei que é um caminho estreito, que a gente parece que vai cair a qualquer momento. Eu já passei pela desintoxicação e olha, foram anos até entender. E olha que eu tendo conhecimento, nunca tive tanto convencimento como quando fiz. Do quão ruim que é o açúcar e quão bem eu podia me sentir sem ele. Tenho pacientes que me dizem, doutora, aumentou a minha disposição, minha energia, minha sinusite e rinite melhorou, que eu nem sabia que podia ter a ver, melhorou, meu inchaço, minha retenção, infecções à repetição, são tantos os benefícios, mas viver para saber. Então eu te convido a que você se dê essa chance, essa oportunidade de poder viver essa vida igualmente doce, mas doce de outras formas, doce com qualidade de vida, com saúde. E eu quero terminar com essa promessa que está na Bíblia. E eu quero que você coloque ali teu nome.
Maria, Joana. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Essa é a promessa de Deus para você. Ele sabe quanto que você sofre com isso, quanto que você quer, mas não consegue. Mas Deus está ali para te dizer: filha, eu conheço a tua dor e eu quero te libertar. Eu quero te abençoar. Pede a minha ajuda. Entrega isso que você não consegue, porque para mim tudo é possível. Vamos reclamar isso hoje, e eu tenho certeza que Ele já ouviu essa oração. E por isso Ele te trouxe aqui, não só por essa palestra, mas por muitas, para falar a teu coração. Que você saia renovada, esperançosa e com fé fortalecida. Porque você transforma a sua família e você transforma o mundo também. Finalmente, tem muita receitinha boa sem açúcar. Então, as que quiserem, esse é meu Instagram, podem me mandar uma mensagem dizendo açúcar e eu vou mandar as receitinhas para vocês, sim? Algumas receitinhas para começar a incorporar, né? Essas fibras, diminuir o consumo de açúcar, e estamos ali para ajudar vocês. Muito obrigada.